Em visita ao TSE, Renan defende reforma política. Novo Código de Aeronáutica vai definir capital estrangeiro em companhias aéreas. Produtores rurais do norte de Minas questionam destinação de terras para quilombolas. Boa tarde. O presidente do Senado acha que deputados e senadores falharam com a sociedade quando não conseguiram aprovar uma reforma política. A declaração foi dada em reunião de lideranças políticas com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A sociedade não aguenta mais que o Legislativo não entregue a reforma política, as mudanças da regra do jogo eleitoral. O Senado, como vocês sabem, já votou essa reforma em muitas oportunidades, mas ela não tem conseguido caminhar na Câmara dos Deputados. Por isso que essa reunião, ela cria um momento para que todos nós possamos definir uma pauta mínima para a reforma política e eleitoral, que deverá ser, basicamente, a cláusula de barreira e o fim da coligação proporcional. Em entrevista coletiva no Senado agora há pouco, o presidente Renan Calheiros listou as prioridades para a votação na Casa. Entre elas estão a regulamentação da terceirização, a modernização do Código Penal, a regulamentação dos consórcios públicos de saúde, a atualização da lei de licitações, o reajuste das alíquotas sobre doações e heranças, a autonomia do Banco Central e a exploração de jogos de azar. Renan disse ainda que ninguém vai interferir na Operação Lava Jato e que o Brasil vive um momento de grande afirmação das instituições. De acordo com ele, a lei da delação premiada precisa ser aprimorada, mas que não vai propor mudanças enquanto for presidente do Senado. A Comissão de Agricultura recebeu hoje produtores rurais da região de Manga, município de 19 mil habitantes, no extremo norte de Minas Gerais. Eles reclamam de assentamentos promovidos pelo INCRA, destinados a remanescentes de quilombos. Eles relatam que as terras mais produtivas estão sendo destinadas aos quilombolas em detrimento dos produtores locais. E é interessante notar que esses líderes que lá sim estão mais reivindicando, eles estão escolhendo as terras que eles querem. Essa terra não vou querer, aquela nós vamos querer, aquela outra não. Então, a gente entende que é um movimento ideológico, com o decreto de 2003, presidencial, então, do presidente da República, bastava a pessoa dizer que fazia parte de um quilombo, que ele seria enquadrado como quilombola. Segundo os moradores, documentos bicentenários provam que o município de Manga não era região de quilombos. Não há nenhum registro anterior a 2005 de existência de quilombos em Manga. Se falasse que uma pessoa, um afrodescendente, era quilombola em 2004 em Manga, ele seria incitado como se fosse um crime de racismo. Na autodeclaração, lá, uma pessoa branca pode se declarar lá como quilombola? Vou dar um exemplo. O presidente da Câmara de Manga hoje, o pai dele é europeu, ele é espanhol e a mãe é pernambucana. Ele é louro, do olho azul e declarou quilombola. Esse é um dos exemplos mais... Os representantes dos quilombolas serão ouvidos em outra audiência da Comissão de Agricultura, ainda sem data marcada. O plenário aprovou ontem a medida provisória que reestrutura a Infraero. Acordo entre governo federal e senadores indica que a decisão sobre a participação do capital estrangeiro nas empresas aéreas fica para o novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Na redação da MP 714, o limite seria de 49%. Na Câmara, aumentou para 100%. No plenário do Senado, não houve acordo. Mesmo interessado em atrair recursos do exterior, o Planalto prometeu vetar o item e, por enquanto, fica valendo o que diz o Código Brasileiro de Aeronáutica em vigor, 20%. Estamos pensando em várias formas, entre as quais seria esta possibilidade de abrir para 100% de participação do capital estrangeiro também nas empresas de aviação. Porque nós temos 100% no óleo e no gás, 100% nas comunicações, a nossa telefonia é 100% aberta. Eu vejo que, mas compreendo e respeito a posição dos senhores senadores. Durante 9 meses, 25 especialistas trataram de atualizar uma
lei mais antiga que a Constituição Federal. Do tempo em que celulares, internet e GPS não faziam parte do cotidiano. Segurança do espaço aéreo, infraestrutura de aeroportos, regulamentação de aeronaves, direitos trabalhistas, todos esses temas incorporaram milhares de sugestões encaminhadas de todo o país. Sentimos falta da contribuição de muitas associações, principalmente na fase de contribuição das propostas, que ficou aberto pelo E-Cidadania, que ficou aberto pelo Alô Senado e que ficou aberto assim, para a contribuição geral até praticamente fim de outubro. O último código é de 1986, portanto, de lá para cá muita coisa já ocorreu na aviação do nosso país e nós precisamos dar essa contribuição. O Senado dará essa contribuição. Entregue ao presidente do Senado, o relatório da comissão indica sugestões polêmicas, com destaque para o interesse dos mais de 100 milhões de usuários do transporte aéreo. Abertura para o capital estrangeiro nas aéreas brasileiras. O passageiro terá que pagar caso queira levar bagagem despachada no porão do avião. Limite de 24 horas na responsabilidade sobre o passageiro em casos fortuitos. Colocou-se a previsão de que problemas meteorológicos retirariam a responsabilidade, após um determinado prazo, de cuidar do passageiro indefinidamente, sendo que eles não têm controle sobre essa questão climatológica. Com essas modificações, nós poderemos, por exemplo, permitir a entrada da low cost no Brasil. A low cost é justamente aquela empresa onde você pode optar por voar com apenas a bagagem mochila nas costas, como nós chamamos. Isso permite, inclusive, o turismo de final de semana, o que é muito importante para o país continental como o Brasil. Representados na comissão, 16 mil aeronautas brasileiros emplacaram sua principal reivindicação. A briga do sindicato é que os postos de trabalho sejam de brasileiros e com contrato no Brasil. Não adianta você botar brasileiro e contratá-lo em Santiago ou em Lima. Você tem que ter ele contratado aqui para que a legislação brasileira prevaleça, os direitos brasileiros e os impostos, as riquezas sejam criadas para o país. Nós vivemos num mundo globalizado e esse é um setor extremamente sensível que o Brasil não é ponta hoje no mundo. E o que a gente espera é que nessa tramitação, ao final desse trabalho, a gente tenha efetivamente um bom código que sirva não só à aviação, mas a todo o povo brasileiro. A Comissão de Relações Exteriores aprovou na manhã desta quinta-feira os nomes de 3 diplomatas indicados para cargos de embaixador. Antônio José Valim Guerreiro deve assumir a embaixada brasileira na Bélgica e, cumulativamente, em Luxemburgo. Márcio Florencio Cambraia vai chefiar a representação diplomática na República Tcheca e Apio Muniz Aquorani Filho será o embaixador no Gabão. As indicações ainda precisam ser aprovadas em plenário. Ninguém pode garantir os efeitos de uma droga apenas com testes em animais ou aplicação de teorias. Só o uso de pacientes voluntários pode dar a segurança necessária para que uma droga possa ser usada massivamente. O problema é como garantir a saúde e o tratamento ético a quem se submete a esses experimentos. Veja como funciona no Brasil na segunda reportagem da série sobre a realização de pesquisas com seres humanos aqui no país. Isauro descobriu que tinha diabetes 16 anos atrás, após sofrer um infarto. Desde 2014, ele participa de um estudo clínico internacional que testa um medicamento novo para a doença. Para diminuir a diabetes, para não ficar alta. Inclusive, tem um controle aqui. Eu tenho esse controle aqui que eu faço. Isauro não é um caso isolado no Brasil. O país ocupa a 15ª posição do ranking mundial de participação em estudos clínicos, atrás da Coreia do Sul, China, países europeus e Israel. Mas é considerado um campo de testes que pode crescer muito. A gente tem potencial para recrutar pacientes que é de interesse de muitos protocolos de estudo. Então, o Brasil poderia se destacar em recrutamento de pacientes e também de uso da estrutura e de toda a nossa cultura para conduzir a pesquisa clínica. A maior parte dos grandes centros de pesquisa são públicos, as nossas universidades federais, e aí nasce também uma perspectiva de um avanço
esforço muito grande na inovação, na indústria farmacêutica e no acompanhamento de pesquisa, de ciência mesmo, de pesquisa pelos nossos pesquisadores na área da medicina. Assim como outros países em desenvolvimento que recebem estudos internacionais, o Brasil tem a tecnologia necessária e cientistas qualificados para executar protocolos de pesquisa. Além disso, o pouco acesso que a população tem a tratamentos sofisticados em saúde torna a participação em pesquisas atraente. Uma vez dentro de um estudo, o paciente tem acesso a consultas regulares com especialistas e exames. Cuidados que Sebastiana não imaginava que um dia receberia. Perdi 14 quilos, ganhei mobilidade, ganhei mais confiança. Eu tinha medo de morrer de diabetes, morrer doente, aí acabou. Lugar nenhum é igual aqui. Mas para uma pesquisa com seres humanos sair do papel, é preciso autorização de até 3 órgãos. Primeiro, de um comitê de ética em pesquisa que faz parte das instituições pesquisadoras. Eles monitoram desde a aplicação de um questionário a testes com novos medicamentos. Existem cerca de 700 comitês no país. Segundo, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. Ela avalia estudos em áreas como genética e reprodução humana, novos equipamentos, procedimentos, pesquisas com populações indígenas e que possuam participação estrangeira. Já os testes clínicos com novas drogas e novos equipamentos precisam de parecer da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Estrutura criticada pelo endocrinologista João Lindolfo Borges. Ele dirige o Centro de Pesquisas que atende Isauro e Sebastiana. Nós não precisamos de 3 instâncias, passar pelo CEP, pela CONEP, pela Anvisa. Então, o ideal seria que, como qualquer lugar civilizado do mundo, a gente tenha uma instância somente. E essa instância nos dá o resultado, aprovado ou não aprovado a competência, num período razoável entre 1 a 2 meses. A indústria farmacêutica e entidades de pesquisadores também reclamam da burocracia. Segundo eles, uma pesquisa pode levar até 1 ano para ser aprovada. O Brasil demora tanto tempo para aprovar o estudo que o resto do mundo já aprovou e o Brasil ainda está pensando se vai entrar ou não. Enquanto isso acontece, o mundo anda e o Brasil continua vai ficando para trás. Já a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, reconhece que a autorização para a realização de estudos demorava, mas diz que agora a média de tempo para aprovação ou rejeição não ultrapassa 45 dias. A CONEP, o foco dela na CONEP, no conjunto do sistema CEP-CONEP, que são mais de 700 comitês de ética espalhados nos hospitais, nas universidades, nas secretarias de saúde, etc., o foco desse sistema é defender os direitos de quem participa nas pesquisas. Amanhã, na última reportagem da série, você verá os desafios que os senadores terão para diminuir a burocracia e incentivar as pesquisas no Brasil. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta quinta-feira. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.